Olá pessoal, nós vamos gravar aqui a monitoria que era para ser ontem, mas não teve por causa de problemas técnicos, então a gente vai iremos gravar agora. Vamos lá. O tema de hoje é otimização. Vamos lá. Otimização com uma variável e otimização multivariável, ou seja, com mais de uma variável, certo? Então vamos lá. Anotações. Otimização com uma variável. Temos aqui, quando a gente temos uma função côncava, nós temos aqui um ponto de máximo. Esse ponto de máximo, caso vocês estiverem vendo aqui bem, é o ponto mais alto que a minha função ela consegue alcançar no eixo Y. Aqui eu desenho o eixo Y para não confundir o desenho, mas é o ponto mais alto. Vem a função aqui crescente chega nesse ponto, ela começa a ser decrescente. É como se ela chega no topo da ladeira e depois começa a descer. Na notação usual, a gente tem que a primeira derivada é maior do que zero, em um ponto aqui, ó. Nesse ponto, x é igual a c, certo? Nesse ponto, eu fiz a minha derivada, primeira derivada. Nesse ponto, por exemplo, primeira derivada da minha função no ponto, vamos dizer que aqui seja 2. Primeira derivada no ponto igual a 2, deriva a primeira vez e no lugar de x eu coloco 2. Vai dar um valor maior do que zero. E o x que eu escolhi tem que ser menor do que c, porque eu escolhi, vamos dizer, um x muito próximo disso aqui, o x igual a 2, muito próximo desse ponto. Aí, o meu x ele vai ser menor, minha primeira derivada nesse ponto vai ser maior do que zero, só que o x que eu escolhi ele vai ser menor do que c. C é esse valor aqui do máximo. Daqui para trás, ou seja, desse ponto para a esquerda. Desse ponto para a direita, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a primeira derivada em qualquer ponto aqui, ele vai ser menor do que zero, ou seja, vai dar um valor negativo. Eu escolho um ponto aqui, vamos dizer 5. Aí eu vou escolher aqui, fazer a primeira derivada e colocar no lugar do x 5. Aí vai dar um valor menor do que zero, ou seja, vai dar um valor negativo. Sendo que esse x aqui, ó, os x que estão aqui, isso aqui é a reta real, isso aqui é o x. Vai ser um x maior do que c. Tendo essas duas condições sendo satisfeitas, eu vou ter aqui um ponto de máximo. Só que isso aqui é só a forma mais tradicional de se escrever, mas só que não é uma forma que a gente vai procurar calcular o eixo. Isso aqui é só uma forma de definição matemática. Diz o que? Temos aqui uma parte, um trecho crescente e um trecho decrescente, certo? Só isso, nem se preocupe com isso aqui. Vamos lá, um exemplo. Nós temos aqui uma função crescente, x ao quadrado. Ela é crescente porque a primeira derivada dela, se deriva aqui o 2, fica 2x, 2 menos 1, 1. 2x. A derivada dela é uma derivada crescente, porque todo valor que eu colocar aqui é positivo. A minha função aqui é crescente, porque o valor que multiplica o x é positivo. Essa é uma função crescente. Agora, se fosse negativo aqui, ó, esse menos x ao quadrado, nós teríamos uma função decrescente, certo? Quando deriva, fica menos 2x. São decrescente. Mas isso aqui são apenas detalhes. Observem aqui abaixo. Observe as funções crescentes têm a primeira derivada maior do que zero e as funções decrescentes têm a primeira derivada menor do que zero. Como vocês observaram aqui, ó. Derivada crescente, ela tem a primeira derivada maior do que zero. É uma função decrescente, tem a primeira derivada menor do que zero, certo? Observem aqui. Quando a gente tem um ponto de mínimo, observa aqui no canto, minha função é convexa, ou seja, a boquinha virada para cima, esse sorriso. Logo, o ponto de mínimo é o ponto mais baixo. Se aqui fosse um buraco, seria o ponto mais fundo. Como se aqui fosse uma montanha ou uma ladeira, seria o ponto mais alto, o topo do Monte Everest. E aqui, um buraco, se aqui fosse um buraco, seria o ponto mais fundo, é o ponto de mínimo. Ó, e daqui para cá, ou seja, da esquerda até o ponto de mínimo, todas as derivadas aqui vão ser menor do que zero. Porque todo x aqui vai ter que ser menor do que o valor x aqui, ó. Aqui não era um zero, aqui era um c. Deixa eu ajeitar aqui logo. Aqui é um c. Vou ajeitar aqui. Menor do que
C. Aqui é um C. Pronto. Da mesma forma que desse ponto para cá, vai ser, ou seja, desse ponto aqui, ó, do dimínimo para a direita, toda a derivada aqui, ó, vai ser maior do que zero. Porque o x é maior do que c, ou seja, x aqui, ó, é igual a c. Todo x que eu tenho aqui, mais à direita, vai ser maior do que esse. E a derivada vai ser positiva. Isso aqui é só uma definição do ponto de mínimo, certo? Agora vamos mais na frente, eu vou explicar para vocês como calcula, que é muito mais simples, não, nem se preocupe. Temos aqui, ó, lembrete, a segunda derivada da minha função, se ela for maior do que zero, nós temos uma função convexa, ou seja, uma função sorrisinho para cima, aqui, ó, uma boquinha para cima. Se nós tivermos a segunda derivada da minha função menor do que zero, nós temos uma função côncava, tal qual essa aqui acima, certo? Pronto. Após temos pontos de inflexão. O que é um ponto de inflexão? É um ponto na qual a segunda derivada é maior do que zero, sendo um x menor do que c, ou a segunda derivada é menor ou igual a zero, sendo um x maior do que c. Entendi não. Continuamos. Ou nós temos a segunda derivada menor ou igual a zero para x menor do que c. Ou a segunda derivada maior ou igual a zero para x maior do que c. Continue sem entender. Observe o gráfico. O gráfico ele faz essa curva. Observe aqui. Se a gente continuasse o gráfico aqui, ele vinha, chegava aqui, passava uma parte crescente. Quando chegava aqui, ele já quer subir para poder descer de novo, que tem uma montanha russa. O ponto onde o meu gráfico troca de crescente para decrescente é chamado ponto de inflexão. Como é que eu determino o ponto de inflexão? Já a gente vê. Observe. O ponto de inflexão é um ponto aonde muda-se de crescente para decrescente. Veja aqui, está crescente, está subindo a ladeira. Chegou aqui, ela já está querendo descer. Ó. Pronto. Como determinar o ponto de inflexão? É muito simples. Você faz a segunda derivada igual a zero. Segunda derivada igual a zero. Tem uma função, por exemplo, x ao quadrado. Eu faço a primeira derivada, vai dar 2x. Segunda derivada, 2. Então o ponto de inflexão vai ser... No caso, esse não vai ter, porque eu vou fazer a segunda derivada igual a zero. Fica 2 igual a zero. Isso não existe, logo essa função não tem ponto de inflexão. Você faz a primeira derivada, segunda derivada igual a zero. Certo? Segunda derivada igual a zero. Certo? Segunda derivada, deriva a função uma vez, duas vezes. Na segunda derivada você iguala a zero. Aí isola o x, ou a variável que tiver, você já tem o ponto de inflexão direto, que é esse ponto aqui. Tá certo? Aí a gente tem otimização, termina a otimização, que ela é otimização simples, que é com uma variável. Agora vamos para a otimização multivariada. O que vocês, de assunto nessa unidade? Vocês observem o seguinte. O que é que vocês precisam? Existem também 3 tipos de cálculo. Simplesmente assim, 3 tipos de cálculo. Da otimização simples e 2 da otimização multivariada. Que também pode ser utilizada na multivariada. Só tem 3 tipos de cálculo. São as derivadas parciais igual a zero, que chama CPO. CPO significa condição de primeira ordem. Certo? Tem a Hessiana, que é uma continuação das derivadas de derivadas parciais. E você tem o multiplicador de Lagrange. Então, apenas 3 tipos de cálculos. Condição de primeira ordem. Aí, se você continuar mais para frente um pouquinho da condição de primeira ordem, você tem a Hessiana. E depois você tem outro método, chamado multiplicador de Lagrange. 3 métodos, simplesmente. Somente 3. Certo? Então, vamos continuar aqui. Otimização multivariada. Quando eu pego aqui, tem uma função x e y, ou seja, uma função de 2 variáveis. A gente já está aqui no R3, observe. Eu faço ela, a primeira derivada parcial em relação a 1, para vocês verem bem aqui, a primeira derivada parcial em relação a 1.
e eu igualo a zero, e depois eu faço a primeira derivada parcial em relação a 2, ou seja, em relação a y, aqui em relação a x e aqui em relação a y, igual a zero, eu vou ter a chamada CPO. CPO é condição de primeira ordem. Aí, gente, podemos ter valores de x e y de modo direto, ou recairemos em um sistema de equações. Quando a gente faz isso, a gente pode obter os valores de x ou de y já isolados de primeira. Pode acontecer. E também pode acontecer a gente ter valores em função de outro. Por exemplo, um x em função de y. Aí a gente cria um sistema de equações, como tem um exemplo aqui a seguir. A gente cria um sistema de equações e isola o valor, certo? Então vamos lá. Como avaliar isso rapidamente? Eu tenho um ponto, eu quero avaliar ele rapidamente. Eu tenho uma função e tenho um ponto. Como é que eu vou avaliar ele rapidamente? Tenho uma função e um ponto. Então o que a gente faz? Primeiro passo, faça as derivadas consecutivas de segunda ordem, ou seja, para derivar o x em relação a x duas vezes, você vai ter a segunda derivada de 11, e derive o y duas vezes, deriva o y novamente. Você fez a derivada, a segunda derivada de 22, que é a segunda derivada em relação a y. Duas derivadas consecutivas em relação a y. Não é derivada cruzada, é a consecutiva. É o x em relação a x e o y em relação a y, tá certo? Pronto, você fez isso, beleza. Segundo passo, faça as segundas derivadas cruzadas. Aí você vai fazer a cruzada, que é uma só. Faça assim, f deriva a primeira em relação a x e a segunda em relação a y. Aí fica f duas linhas de 12, x, y. Por que eu faço só uma? Porque a outra é igual a essa. Pela condição da Hessiana, a função f duas linhas de 1, 2 é igual a f duas linhas de 2, 1. Então eu faço só uma porque minha fórmula só pede uma. Certo? Agora, use o modelo. Muita atenção nessa parte. Use o modelo. Nós temos aqui dois casos. Caso ponto de máximo e caso ponto de mínimo. Recapitulando, quando é que eu uso esse mesmo? Eu tenho uma função e tenho um ponto. E pede assim, classifique este ponto. E você quer classificar ele de forma mais rápida. Uma função simples, você quer multiplicar ele, você quer avaliar ele de forma mais rápida. Então, quando eu fiz as primeiras derivadas, as segundas derivadas consecutivas e fiz uma derivada cruzada, agora eu vou recair nesse esquema aqui, ó. Meu ponto, dos casos, eu tenho um ponto de máximo ou tenho um ponto de mínimo? Para eu ter um ponto de máximo, a primeira derivada em relação a x, ou seja, a segunda derivada em relação a x, a consecutiva a f11, tem que ser menor do que zero. E a f22 também tem que ser menor do que zero. Menor do que zero que diga. Como assim? Tem que ser, por exemplo, dar um valor menos 1 na primeira e na segunda dizer menos 2. Valores negativos, menores do que zero. Aí a condição está incerta. E a segunda derivada tem que ser, segunda derivada tem que ser menor do que zero. Como assim segunda derivada? Eu tenho a função em relação a x e em relação a y, eu derivo tudo. Do mesmo jeito que eu estou fazendo uma derivada implícita. Quando eu faço derivada implícita, eu não derivo x e y, tudo. Pronto, da mesma forma você vai derivar aqui, ó, x e y, tudo, de uma vez. Aí você vai ver, se esse meu resultado for um valor menor do que zero, ou seja, eu tiver uma função côncava, aí eu vou ter essas três condições satisfeitas, eu vou ter um ponto de máximo. Agora, se eu tiver ao contrário, as derivadas consecutivas forem maior do que zero, ou seja, ou as duas menores do que zero, ou as duas maiores do que zero, aí eu vou recair em uma dessas condições. Se for as duas menores do que zero e a segunda derivada é menor do que zero também, então é um ponto de máximo, porque a função é côncava. Se eu tiver a primeira derivada maior do que zero, a segunda derivada maior do que zero, ou seja, a derivada consecutiva em relação a x e a segunda derivada consecutiva em relação a y, for ambas maiores do que zero, e a minha derivada, segunda derivada da minha função toda aqui embaixo, toda, geral, função geral, é maior do que zero também, então eu tenho uma função convexa, que implica em dizer que eu tenho um ponto crítico aqui, isso implica dizer que eu tenho um ponto crítico, e a minha função é convexa, logo o meu ponto crítico é um ponto de mínimo. Função ponto de crítico, tem uma função convexa, côncava que diga, então eu tenho um ponto de máximo. Função convexa, eu tenho um ponto de mínimo.
Função côncava é como uma montanha, tem um topo. E a função convexa, ela tem um ponto, ela tem um fundo, o ponto mais profundo, que é o ponto de mínimo. Certo? Então vamos continuar. 3, aqui é a página 4 agora. Agora, pessoal, a gente tem aqui a matriz Heysiana. Mas é difícil esquecer aqui. E para ambos os casos, pessoal, a gente tem que ter satisfeito essa equação aqui, ó. Tá certo? Faça a derivada consecutiva f11, ou seja, deriva em relação a x, depois deriva em relação a x novamente, vezes o valor que der a derivada a derivada consecutiva em relação a y em relação a y, multiplica os dois, e se não der um valor direto, aí ele vai dar um ponto. Se der um ponto na equação, se assim, tem uma função f de x, y igual a tanto, e o ponto é, por exemplo, x igual a 3 e y igual a 2. Avalie esse ponto. Aí você, quando deriva, e tiver, por exemplo, der uma segunda derivada em relação a x e y, não der um valorzinho bonitinho isolado, você vai substituir o ponto. Aí vai dar um valor. E tem que dar um valor. Aí vai dar o valor aqui. Você vai fazer a f11 vezes f22 menos aquela derivada cruzada que você fez, f de 1, 2 ao quadrado. Tudo isso aqui, esse vezes esse, menos isso aqui ao quadrado, tem que ser maior do que zero. Certo? Vocês observem que isto aqui é a fórmula do determinante da Heysiana. Eu botei aqui embaixo. Aqui, ó. Isso é o determinante da Heysiana. Isso é uma forma mais simplificada de calcular, mas mesmo assim ela é um pouco trabalhosa. Então, quando você tiver somente uma função bem simples, ou seja, não tiver um euleriano, não tiver um logaritmo, for uma função polinomial, você pode utilizar esse método aqui. Uma função que não vai te dar trabalho, não vai aparecer uma regra do quociente, uma regra do produto, que vai ficar uma coisa monstruosa. Se acontecer, você tem que partir logo para a Heysiana. Mas se não tiver, você utiliza esse método aqui, ó. Faz as primeiras derivadas consecutivas, faz uma derivada cruzada, aí depois você faz esta fórmula. Se der maior do que zero, aí você vai jogar aqui nessas condições. Você faz a segunda derivada geral da função, aí você vê o que dá aqui, tá certo? É só se for uma função simples, tá certo? Pronto. Então agora sim, vamos passar para o 4. Opa. Matriz Heysiana. Matriz Heysiana. Continuando, pessoal, a gente tem aqui matriz Heysiana. Observe aqui, matriz Heysiana. Aqui, a matriz Heysiana, ela é uma matriz composta pelas segundas derivadas. A primeira derivada consecutiva, ou seja, x em relação a x, e aqui y igual a y, compõe a minha linha principal. Linha principal aqui, que é a minha diagonal principal. Pronto, o termo certo é esse, diagonal principal. E as minhas derivadas cruzadas, elas compõem a diagonal secundária. É por isso que elas são iguais. Essa aqui são diferentes com essa, e esta é igual a essa. Se fosse uma matriz 3 por 3, essa que está aqui no canto seria igual a outro canto, a outra extremidade. Ela é sempre inversa. Como se você passar uma linha aqui no meio, ó, uma linha assim, ó. Assim, ó. Aí você observa quais são os valores que eles são como se tivesse sido espelhado. Esse está espelhado com esse. Se tivesse outro aqui, estaria espelhado com esse do canto, as duas extremidades. Se tivesse outro aqui, seria espelhado com esse, e é o que está em cima da diagonal principal, e são todos diferentes. Tá certo? Isso é uma forma mais rápida de calcular, caso você tenha uma matriz 3 por 3. Quando você calcula aqui a matriz Heysiana, você vai ter o seguinte. Calcula o determinante aqui. E se esse determinante der maior do que zero e o primeiro termo da minha matriz, esse f11, for menor do que zero, nós temos um ponto de máxima. Se o determinante for maior do que zero e o f11, que é o primeiro termo aqui da minha matriz,
for maior do que zero, nós temos um ponto de mínimo. Se eu tiver um determinante menor do que zero, isso é um ponto de cela, ou aquele velho famoso ponto de inflexão, que a gente já conhece. Se o determinante for igual, exatamente igual a zero, nós dizemos que esse é um ponto inconclusivo ou indeterminado. Meu Deus, como é que eu decoro isso aqui? É simples. Você observa o estado determinante. Se o determinante for maior do que zero e esse for menor do que zero, nós temos um ponto de máximo. Ou seja, se um for maior e o outro menor, ou seja, os sinais aqui ó, da linha de desigualdade da minha equação forem desencontrados, ou seja, não forem para o mesmo lado os dois, foram para lados contrários, determinante, você pensa, determinante maior do que zero, então se o outro for desencontrado, ele tem que ser menor do que zero. Então, se for desencontrado aqui, ó, vai ser máximo. Se for encontrado, ou seja, determinante maior, observa aqui, maior, então ele vai ser mínimo. É simples, é o contrário. Maior, menor, máximo. Maior, mínimo. Aí você, esses dois casos você se lembra na hora. Porque se for menor do que zero, é ponto de célula. E se for igual, é inconclusivo. Igual é inconclusivo. Certo? Aí, modo de usar a Raysiana. Vamos lá, passo a passo. Ache os pontos por CPO. Você vai substituir, fazer primeira derivada em relação a zero para cada variável. No caso aqui a gente tem uma matriz Raysiana 2 por 2, ou seja, tem uma matriz, uma função que originou ela, uma função que só tem duas variáveis, x e y. Por exemplo, f de x e y é igual a uma função de x e y. Certo? Aí eu vou fazer a CPO. Faço a primeira derivada parcial em relação a x e a primeira derivada parcial em relação a y. Igualo cada um a zero. Aí eu vou achar os chamados pontos críticos. Tá certo? Aí, depois eu faço as segundas derivadas. Faço f de 11, f de 22, f de 1, 2 igual a f 2, 1. Ou seja, as minhas derivadas do eixo da diagonal principal vão ser diferentes. Aí eu vou fazer essa igual a essa e só calculo uma vez, porque eu sei que esses valores aqui são iguais, tá certo? Eu calculo todas as derivadas, tá certo? Caso aí tem esse 3 aqui, ó. Caso ainda haja variáveis nas segundas derivadas, você substitui pelos pontos encontrados. Ou seja, nas primeiras derivadas você vai encontrar algum ponto. Se não encontrar, a questão vai te dar algum ponto. De modo que você vai lembrar, você vai substituir aqui na matriz Raysiana. Vamos dizer, a função aqui, f de 11, deu 2x mais 2. O que eu faço agora? Não deu um valor isolado, deu uma função. Aí você vai voltar na questão e você vai ver. Sendo x igual a 0. Aí você faz, ó, deu x igual a 0. Então eu vou substituir aqui. Fica 2 vezes 0, 0. Menos 2. Aí fica só menos 2. E aí você vai substituir aqui. Mas você observa aqui, ó, só um lembretezinho, que para cada par de pontos é uma Raysiana. Ou seja, para cada par x e y você vai ter uma Raysiana. Caso aqui, ó, não dê valores isolados de uma função. Se der valores isolados de uma função, você vai substituir os valores de x e y aqui e montar a Raysiana. Para cada par de x e y vai ser uma matriz Raysiana. Gente, não estou entendendo. É como se fosse o seguinte. Se você tivesse um par, por exemplo, 1 e 2, e a outro par fosse 2 e 3, você ia ter duas Raysianas. Se você tivesse um par 0 e 1, 2 e 3, 4 e 5, aí você teria 3 Raysianas. 3 pares de x e y, um par de x e de y. Não são 2x, são um par de x e y, um x e um y. Cada par você vai ter uma Raysiana, porque a Raysiana ela vai dizer se esse ponto é um ponto de máximo, é um ponto de mínimo, é um ponto de célula ou é um ponto inconclusivo. Então você precisa fazer uma Raysiana para cada ponto, tá certo? Vamos lá. Aí a outra pergunta, quando devo usar a matriz Raysiana? Aí tem aqui minhas condições. Qual é a primeira condição? Quando houver uma função xy na qual você precise classificar mais de um ponto, aí você precisa utilizar a Raysiana. Certo? Mas o principal caso é esse 2 aqui. Ó. Quando houver uma função x e y, que as derivadas primárias, você achar na CPO, você não consegue isolar o valor de x e y.
nem fazendo um sistema. Tem um exemplo aqui no verso. Vamos lá. No verso, sim. Isso aqui é só um exemplo para você saber o que é uma função que você não consegue separar. Mas eu vou fazer alguns exemplos depois. Você fez a CPO de uma função qualquer e obteve o seguinte. A função em relação a x é 2xy mais 5x igual a 0. A função em relação a y, primeira derivada, é 3x ao quadrado, y menos y ao quadrado igual a 0. Você observa que uma função dessa, mesmo se eu fazer um sistema de equações, como é comum, eu não vou conseguir isolar um x nem um y. Toda vez que eu tentar, não vou conseguir. Então, num caso desse, quando você calculou as primeiras derivadas, você se deparou com um caso parecido com esse, saiba com toda certeza que você vai enfrentar uma Riesiana. E provavelmente mais de uma Riesiana. Porque na segunda derivada aqui, ó, você não vai conseguir achar o valor isolado. Vai ser sempre uma função. Você vai isolar uma função. Nesse caso, você vai isolar uma função. Isolando essa função, você vai ter que substituir os pontos. E lembre-se, cada par de ponto é uma Riesiana. Cada par de ponto é uma Riesiana. E por fim, a gente vai ter o seguinte. Aí a gente termina aqui o segundo método de achar os pontos máximos. Primeiro é o ponto. O primeiro tópico, CPO. Se você não conseguir tirar direto na CPO, você vai fazer uma Riesiana. Pronto. São dois métodos que são uma extensão do outro. Riesiana é uma extensão do CPO, a CPO. E depois você vai fazer uma otimização. Depois você vai ter o terceiro e último método. Esse método já é para um caso à parte. Não é para esses mesmos casos. Ponto de máximo e mínimo naquela função que você isola com a CPO com a Riesiana é para uma função apenas. Uma única função. Ela pode ter N variáveis, mas é uma única função. Quando a gente pega com Lagrangiano, você vai ter duas funções. Você vai ter a relação entre duas funções. Tá certo? O Lagrangiano ele tem uma função menos um lambda que multiplica outra função. Ou seja, uma função, a Lagrangiana é problema de otimização com restrição. O que é a restrição? Eu tenho a minha função, mas eu tenho uma restrição. A restrição é essa função que está aqui dentro. Não estou entendendo não. É simples. Se você tiver uma função consumo, consumindo, mas você vai chegar a um teto dessa função de consumo. Qual é o teto da função de consumo? É sua renda. Você não pode, em tese, consumir mais do que você tem em caixa. Então, na função Lagrangiana, você vai fazer o seguinte: eu quero saber qual é o máximo que eu consigo consumir com o dinheiro que eu tenho no bolso. A ideia é essa: o máximo que eu posso consumir com a minha restrição, ou seja, com o dinheiro que eu tenho. A ideia do Lagrangiano é isso: tem uma função, mas essa função ela não pode crescer ou pode dar qualquer valor. Ela tem que ser os valores máximos que obedeçam a essa segunda restrição aqui. É como, se eu tiver o que eu posso consumir, o máximo que eu posso consumir com o dinheiro que eu tenho, com a minha função de receita aqui, com a minha receita. Então, o que a gente faz aqui com o Lagrangiano? A gente monta ele, ó, coloca a função, menos o lambda, e dentro do parênteses coloca outra função. Como é que eu sei onde é que eu vou colocar essa e essa? É simples. Eu tenho a função mínimo ou máximo, que diz assim, maximiza ou minimiza a função a seguir, que é mínimo ou máximo. Pode aparecer por extenso, ou assim, máximo ou mínimo, ou pode ser abreviado max, máximo e mínimo, MAX ou MN, MIIN, máximo e mínimo abreviado. Você vai colocar essa aqui, a primeira função. Menos, aí tem assim, sujeito a, ou S.A. S.A, é sujeito. Que é sujeito, então essa vai ser minha função aqui, ó. Que vai ser minha restrição. Eu vou fazer um exemplo aqui a seguir. O que a gente faz no método? A gente vai aplicar as condições de primeira ordem, olha, CPO novamente. Fazer as derivadas parciais em relação a x, em relação a y e em relação a lambda. Em relação a x igual a 0, em relação a y igual a 0 e em relação a lambda. Quando eu faço em relação a lambda, eu só vou matar esse lambda aqui e colocar somente o que tem aqui dentro. Ó. Quando eu fizer a última derivada em relação a lambda. A derivada parcial em relação a lambda vai ser simplesmente tudo que tem dentro do parênteses. Igual a 0. Tá certo? Simples assim. Vamos lá. Esse aqui é o próximo tópico. Exemplos. Como eu disse a vocês no começo dessa aula, só existem 3 tipos
de equações que a gente pode fazer dentro do tópico de otimização. É a CPO, a Hessiana e o Lagrangiano. Bota na cabeça de vocês que só tem três. CPO, Lagrangiano, CPO, Hessiano e Lagrangiano. Três. Somente três. Então, a gente vai encontrar o máximo e mínimo da função. Eu fiz uma questão para cada tipo, certo? Para vocês situarem bem direitinho aonde vai cada método. Só tem três. Então vamos lá. Encontre o máximo e mínimo da função a seguir. Essa aqui é a função que está no slide de vocês. Eu coloquei porque é uma função bem simplesinha, que é bem interessante para a gente utilizar aqui. É uma função 3x ao quadrado menos 6x mais 5, uma função quadrática. Aí tem assim, sendo o x pertencente a 0 e 3, ou seja, meu x já definido entre 0 e 3. A minha função existe de x igual a 3 até de x igual a 0 até x igual a 3. Isso aqui é um recorte do meu domínio. Isso aqui, ó, recorte do meu domínio. Então a gente aplicando CPO, o que a gente tem? Derivando a minha função aqui, fica 3 vezes 2, 6x. O quadrado ele fica elevado a 1, que eu derivei o quadrado. Menos 6, e daí eu derivo o x aqui, ele some. Fica menos 6, fica 6x menos 6 igual a 0, que o CPO é igual a 0. Aí eu vou pegar esse menos 6, jogar para o membro direito. Vai ficar 6 positivo, vai mudar o sinal. E o 6 aqui vai passar dividindo. Fica x igual a 6 sobre 6 e x igual a 1. Aí agora, pessoal, vocês vão saber achar o ponto de mínimo e máximo. Agora um detalhe importante. Mínimo e máximo global. Quando disser assim, o máximo e mínimo global, é quando você substitui na função original. Aí você vai saber onde deve ter um y mais alto. Ou um y mais baixo, no caso, o ponto de mínimo. Aí os outros que vão sair daqui, ó, da CPO, e os que vão sair da Hessiana vão ser o máximo e o mínimo local. É um candidato ao máximo e mínimo global, mas é um candidato. Eu só vou saber com certeza que é o máximo ou mínimo local quando eu pegar esses valores que eu achei e substituir na minha função original. Quando eu substituir na minha função original, aí eu sei se é um ponto de máximo ou é um ponto de mínimo global, tá certo? Vamos lá. Eu achei o x igual a 1, mas eu tenho x igual a 3, x igual a 0, x igual a 3 e x igual a 1. São três valores possíveis para ponto de máximo e mínimo, tá certo? Então eu vou substituir na minha função original. X igual a 0 para começar. Então f de 0 vai ser igual a 3x ao quadrado. Vai zerar, porque o 0 ao quadrado é 0 vezes 3 é 0. Menos 6 igual a 0, 6 vezes 0, 0. Então aqui morre, fica só o 5. 5. Para x igual a 0. Temos aqui, para fazer x igual a 1, na ordem, fica 1 ao quadrado é 1, vezes 3, 3. Menos 6 vezes 1, menos 6, e o 5 vai ficar aqui, é o termo independente. Aí fica 3 mais 5, 8, 8 menos 6, 2. E eu faço o x igual a 3, por fim, fica 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27, menos 6 vezes 3, 18, mais 5. 27 mais 5 vai dar 32. 32 menos 18 vai dar 14. Observe, eu tenho três valores de y aqui, ó, que eu substituí, né? Qual é o valor mais alto de y? 14. Então, isso aqui vai ser o ponto de máximo. Global, máximo, global, máximo. Vou até escrever aqui, ó. Global. E aqui vai ser o valor de mínimo. Global. Qual é menor? Entre 5 e 2. 2, obviamente. Então, 2 vai ser meu ponto de mínimo. Mínimo o quê? Global. Então, dentro do meu intervalo de 0 até 3, o meu recorte do meu domínio, o meu ponto de máximo global vai ser x igual a 3, y igual a 14. Meu mínimo global vai ser x igual a 1 e y igual a 2, o mínimo. E aqui, x igual a 0 e y igual a 5. Não vai ser nada, vai ser só um ponto qualquer. Os pontos críticos vai ser o ponto de máximo e o ponto de mínimo, tá certo? Essa aqui é a forma mais simples de você calcular. Por CPO mesmo ele sai. Observe, eu consegui isolar o termo somente pela CPO. Quais são as características desse tipo de questão? Você vai
é uma função simples aqui. Você vai na CPO, já vai conseguir achar isolar o termo. E ele também vai dar isso aqui, ó. Esse termo aqui, ó. X pertencente a 0 e 3. Quando der isso, se tiver esse formato de questão, você já vai saber na hora que é o primeiro tipo de equação, que é aquela que sai direto na CPO. Tá certo? É aquela que sai direto na CPO. Continuando, vamos lá. Agora o segundo tipo, que nós temos a Reisiana. Temos a Reisiana, vamos lá. Nesse tipo aqui não, só que a gente vai ter é o outro tipo da CPO, aqui você vai ter um sistema. Caso dê um sistema, sabe? Pode dar direto e pode ter um sistema. Tá certo? A questão diz o seguinte, a questão até da lista de vocês, isso que eu acredito é: uma firma produz dois tipos diferentes, A e B, de produtos, né? De uma commodity, que é um produto agrícola. O custo diário de produzir X unidades de A e Y unidades de B. B é função custo. Função custo é uma que descreve os custos da minha produção, como o nome já diz, não é? Aí vai ser 2x ao quadrado menos 4xy mais 4y ao quadrado menos 40x menos 20y mais 514. Continuando. Suponha que a firma venda toda a produção a um preço de 24 por unidade de A e 12 por unidade de B. Encontre a produção diária de x e de y que maximiza os lucros. Quero maximizar o lucro. Como vocês estão vendo aí, introdução à economia, vamos maximizar os lucros. Então, onde é que o lucro vai ser? Vai ser a derivada. Então vai ser minha função lucro. Vou derivar minha função lucro. Vou ajeitar minha função lucro. Então como é que vai ser? Função lucro. O que a gente tem? Eu tenho a função consumo, função custo, na verdade. E eu tenho os preços. Então eu vou montar a minha função lucro. Como é que eu monto a função lucro genérica aqui? Vai ser função lucro, que é representada por esse π aqui, igual a função a receita, que é tudo que eu recebo, menos a função custo, que é tudo que eu gasto na minha empresa. Aí a diferença dos dois vai me dar o lucro, certo? Que é a diferença de tudo que eu gasto com tudo que eu recebo. Então vamos lá. A função receita é simplesmente a soma da minha produção, multiplicado pelos seus respectivos preços. Então, o meu A, que é o preço de X, meu A 24, que é o preço de X. Então, eu vou fazer 24 vezes A, que é o preço do meu X. Meu X é comercializado por 24 dólares. Então, vai ser 24 vezes X. O preço vezes a quantidade. Se eu vender 2 unidades de X, eu vou obter 48 reais. Ou 48 dólares. 48 dólares aqui, dólares. É preço vezes quantidade, mais o preço da minha unidade B, que é 12, vezes a quantidade, que é Y, menos a minha função custo. Escrevi aqui a minha função custo, que essa aqui é a minha função custo, certo? Então, vamos lá. Continuando a minha função, eu vou somente tirar esse menos aqui fora. Olha esse menos aqui fora. Vou tirar esse menos aqui fora. Aqui, ó. Fazer menos. O menos aqui ele vai inverter todos os sinais aqui de dentro. Ficar menos 2x ao quadrado mais 4xy menos 4y ao quadrado mais 40x mais 20y menos 514. Aí eu vou só somar esse 24x, onde é que tem x aqui? Com esse que vai ficar 40 positivo. E somar esse 12 aqui com esse 20 aqui que vai ficar positivo também. Aí o que eu vou obter? Eu vou obter, organizando, né? Simplesmente isso aqui, ó. Menos 2x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, mais 4xy, mais 64, que é 20 mais 20, 40 mais 24, que é isso que eu disse a vocês que eu ia somar, mais 32, que eu ia somar também aqui. 20 mais 12, menos 514. Aqui eu tenho minha função lucro. Eu escrevi minha função lucro. Agora eu vou otimizar minha função lucro. Como é que eu otimizo minha função lucro? Por CPO. Por CPO a gente tem fazer a primeira derivada da minha função em relação a x. Eu fiz aqui em relação a x. Então vai ser 2 vezes 2, 4, menos 4x,
Onde é que tem x? Aqui também, então eu vou matar esse x, fica 4y, mais 64, aqui não tem mais x, igual a 0. E a função aqui em relação a y, vou otimizar, vai ser, em relação a y, menos 4 aqui vai ser 2 vezes 4, 8, menos 8y, mais, aqui esse y morre, fica mais 4x, mais 32, que o y aqui ele morre, eu derivo ele, fica igual a 0. Observe, eu tenho uma soma de variáveis, aí nesse caso eu consigo perfeitamente fazer um sistema de equações e saber quem é x e quem é y, tá certo? Sem fazer uma Hessiana. Então, simplificando a vida de vocês, vocês vão pegar a equação, quando vocês fizerem as primeiras derivadas parciais, se der uma coisa assim, separadinha, assim, bonitinho, ou der direto, como a questão anterior, você já sabe que não precisa fazer Hessiana, tá certo? Vai dar direto. Montando o sistema, eu vou fazer aqui, ó, montar esse sistema aqui, ó, eu vou pegar esse menos 64, jogar para o outro lado, e esse 2 jogar para o outro lado vai ficar menos 64 e menos 32. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, aqui eu já vou dar para cortar direto, porque tem aqui menos 4x e aqui é mais 4x, só corto isso aqui que fica 4y menos 8y, vai dar menos 4y, e aqui 64, menos 64, menos 32, vai dar menos 6 com 3, 9, 4 e 2, 6, dá menos 96. Aí eu vou pegar esse menos 4, passar dividindo, que vai dar 24, e esse menos aqui do menos 4 vai anular com esse menos 96, vai ficar y igual a 24. Aí eu escolho uma função qualquer, no caso eu escolhi essa primeira, e vou substituir o y e achar o valor de x. Essa função, essa primeira aqui, eu coloquei menos 4x mais 4y igual a menos 64. Menos 4x mais 4, que é isso? 24. Igual a menos 64. 4 vezes 24 dá quanto? Dá 4 vezes 2, 8, 80, com 4 vezes 4, 16. Vai dar 96. Aí 96, jogo para o outro membro, fica menos 96. Aí eu faço menos 64 menos 96, que é igual a menos 4x. Aí esse valor aqui eu vou pegar e passar o menos 4 dividindo. Quando eu divido esse valor aqui dividido por menos 4, eu vou cortar o sinal de menos, com menos de cima com menos de baixo, e vai dar um valor igual a 40. 40, certo? Pronto. Aqui em cima vai dar menos 160. Aí quando eu divido por 4 vai dar 40. Tá certo? Menos 160 dividido por menos 4 vai dar menos 40. Vai dar 40 que diga, que eu menos corto menos de cima com menos de baixo, ele corta. Substituindo, aí diz assim, o valor é onde os lucros vão ser otimizados. O valor, ele não pediu os pontos. Se fosse os pontos, era aqui, ó. X igual a 40 e y igual a 24. Mas ele pediu o valor. Quando eu peço o valor, eu vou substituir na minha função. Qual é a minha função? A função custo? Não, a função lucro, essa aqui de cima. Essa aqui, ó. Eu vou substituir meus pontos, que são meus pontos de ótimo, que eu maximizei o lucro. É o ponto onde eu tenho um lucro máximo. A partir desse ponto, se eu fizer produzir mais uma unidade de cada bem, eu já vou começar a ter prejuízo. Porque com introdução à economia que eu estava dizendo antes, é o ponto onde o custo marginal é igual a receita marginal. Ou seja, eu vou produzir um produto por 2 e vou vender ele por 2. Se eu produzir mais um bem, eu vou produzir ele por 2,10 e vender ele por 1,90. Eu estou perdendo. Eu não posso perder. Então, isso aqui vai ser o ponto de teto do lucro. Vai ser qual? Vou fazer aqui, ó, menos 2, 40 ao quadrado, aqui, ó, no lugar de x, menos 4 vezes, no lugar de y, eu coloco 24 ao quadrado, menos 4 vezes 40 vezes 24, mais 64 vezes 40, mais 32 vezes 24, menos 514. A função aqui eu substituí aqui com os valores x e y. Deu menos 3.200, menos 2.304, mais 3.840, mais 2.560, mais 768, menos 514. Tudo isso, quando eu faço as minhas contas, vai dar 1.150, que é o valor de lucro máximo. Tá certo, pessoal? Valor de lucro máximo. E aqui a gente encerra. Aí pega na última questão, que eu fiz aqui no Lagrangiano, o tamanho da letra de vocês,
Observe, o método de Lagrange para resolver o seguinte problema. Mínimo e máximo. Isso aqui só deu uma adaptadazinha, que aqui era Q1 e Q2. Eu só botei X e Y, para ficar mais simples. Lembre-se, esse primeiro termo que eu coloco aqui no Lagrangiano vai ser sempre essa função aqui, diz assim, mínimo ou máximo, eu coloco aqui. Eu estou minimizando a função. Aí tem S.A ou sujeito A. Aí tem a minha função restrição. Quando tem assim, S.A ou sujeito, isso aqui que segue a minha função restrição. Essa função restrição eu coloco aqui. Como é que eu faço? Esse 15 aqui eu coloco para dentro. Sempre o valor que der aqui igual a um valor, eu coloco sempre para dentro. Aqui fica x mais y menos 15. Eu coloquei para dentro. Aí eu montei aqui, eu coloquei essa minha função, menos 40x mais x ao quadrado, menos 2xy, menos 20y, mais y ao quadrado, menos lambda, e a minha função restrição, que é x mais y menos 15. Estou utilizando aqui, eu montei o meu método do Lagrange. Vou resolver o meu Lagrangiano agora. Vai ser como? Vai ser o seguinte. Você vai fazer... aplicar CPO. O que é CPO? É a condição de primeira ordem para cada valor. Para cada variável. Vou derivar em relação a x, que vai ficar menos 40 mais x ao quadrado menos 2y igual a lambda. Oxe, por que igual a lambda? Menos lambda. Porque isso vai ficar lambda vezes x mais lambda vezes y menos, na verdade, mais 15 lambda. Aí quando eu faço esse distributivo aqui, ó, observe, só tem um lambda que tem o meu x, que eu estou derivando ele. Então vai ficar menos, vai ser a derivada de menos lambda x. Derivo o x, fica menos lambda. Eu tenho aqui, igual a zero pela CPO. Jogo esse menos lambda para o outro lado, fica a minha função, menos 40 mais 2x menos 2y igual a lambda. Certo? Eu joguei o lambda para o outro lado. E eu chamei de minha função 1. Eu faço aqui a parcial em relação a y, que é outra variável. Vai ser menos lambda, o y aqui soma, vai ficar menos 2x. Aqui vai ficar menos 20 mais 2y. Aqui eu derivei o y ao quadrado, ficou 2y menos lambda. Por quê? Porque aqui eu derivei, fica menos lambda y. Eu derivei o y, ficou menos lambda novamente, igual a zero. Eu pego esse menos lambda, jogo para o outro lado, como eu fiz anteriormente, vai ficar igual a lambda. Minha função é igual a lambda. Eu chamo de função 2. E a minha função restrição vai ser a minha função parcial em relação a L dividido por minha parcial de L em relação a parcial em relação ao lambda. Vai ser simplesmente o que tem aqui dentro. X mais y menos 15 igual a zero. Onde eu pego esse menos 15 e jogo para o outro lado, fica x mais y igual a 15. Exatamente a restrição. Vocês percebem aqui em cima, exatamente a restrição. Tá certo? É exatamente a restrição. Percebam? Se ficou um pouco ruim até aqui, pessoal, vocês pausem aqui, ó. E tentem dar uma olhadinha, sabe? Resolver aqui. Fiz as derivadas parciais, bem bonitinha. E isolei o lambda. Na primeira equação. Na segunda. E aqui no lambda, aqui embaixo. E o lambda aqui embaixo não tem, né? Só aqui é a função restrição. Aí qual é o próximo passo? Eu vou igualar a função 1 com a função 2, porque lambda é igual a lambda. Eu vou igualar essa primeira equação com essa. É que vai dar. Vou dar isso aqui, ó. Vou botar aqui. Aí tem. Fazendo 1 igual a 2, o que a gente tem? Tem aqui a função 1 igual a função 2. Porque lambda é igual a lambda. Tá certo? Aí eu fiz. Peguei esse menos 2x, joguei para o outro mesmo, ficou 2x mais 2x, 4x. Esse 2y aqui, joguei para o outro lado, ficou menos 2y, ficou menos 2y, que ficou menos 4y, igual a menos 20 aqui, eu peguei esse menos 40, joguei para o outro lado, ficou menos 20 mais 40, que é igual a 20. Pronto. Aí eu vou aqui, ó, dividir tudo por 4. Na verdade... eu vi aqui embaixo, né? Chamei isso aqui de minha função 4. Aí eu fiz um sistema com a minha restrição. Eu dividi essa função aqui por 4, ou seja, dividi aqui por 4 e fiz um sistema com a minha restrição, que é a função 3.
Que é a função 4 com a função 3. Função 4 com a minha função 3, que é a minha restrição. Aí eu fiz aqui, ó, dividi por 4, ficou x menos y igual a 5. Aí já que é menos y mais y, quando eu dividir aqui por 4, eu corto e fico x mais x, 2x, 5 mais 15, 20. Eu passei o 2 dividindo, x igual a 10. Logo, a minha restrição, a função aqui, eu tenho x mais y igual a 15, sendo x igual a 10, quanto é o meu y? Eu fiz x mais y igual a 15, no lugar do x eu coloquei 10, 10 mais y igual a 15, pego o 10 já para o outro lado, subtraindo, fica 15 menos 10, y igual a 5. Por fim, eu vou substituir os valores críticos na função. Quando tem um Lagrangiano, você vai fazer isso. Substituir, que o Lagrangiano pede o valor. Se disser assim, os pontos, você lê a questão e diz assim, os pontos, a questão morre aqui. Ponto máximo é 10, x igual a 10 e y igual a 5. Porém, se disser assim, eu quero o valor, os pontos é uma coisa, o valor é outra. Quando você é o valor, você pega os pontos e substitui na função. Na função. Qual a função nesse caso? Vai ser na função de mínimo. Não vai ser naquela função do Lagrangiano que tem a restrição orçamentária. Vai ser só naquela função que tem assim. Nessa função aqui, ó. Mínimo. Você vai substituir aqui, ó. Você vai substituir nessa. Aqui, ó. Nessa aqui, ó. Nessa função que tem mínimo aqui, ó. Não vai ser nessa função do Lagrangiano. Vai ser nessa função aqui, ó. Nessa função de mínimo. Eu estou minimizando essa função. Só que essa função, ela está sendo sujeita a essa. Mas quando eu achar os pontos, eu vou substituir nessa. Nessa aqui, ó. Nessa função aqui, ó. Tá certo? Eu substituo aqui, ó. Vocês observem, substituindo os valores na equação, na função. Vou fazer até aqui, vai ficar mais fácil vocês verem. Fica menos 40x mais x ao quadrado menos 2xy menos 40y mais y ao quadrado. Vou chamar x igual a 10 e y igual a 5. Vai ficar 40 vezes 10 mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 5 vai dar 100. Que é 20 vezes 5, que vai dar 100. Menos 20 vezes 5 vai dar 100. Mais y ao quadrado. Y igual a 5 vai dar 5 ao quadrado, 25. Eu mato aqui, ó, 10 ao quadrado, que é 100. Com menos 100, ele morre, fica igual a 0. Aí fica menos 40 vezes 10, menos 400. Menos 100 dá menos 500. Menos 500 mais 25 vai dar menos 475. Ou seja, eu minimizei essa função. Esse valor aqui é o valor correspondente aos pontos de mínimo dessa função. Ou seja, eu minimizei essa função. O ponto de mínimo dessa função aqui com o Lagrangiano vai ser esse valor aqui, ó. Tá certo? O valor de mínimo. Aqui a gente encerra. Certo, pessoal? Voltando a revisando, geral aqui, fazendo a apanhado geral, vocês vão fazer o seguinte. Resolver as questões da lista. São, se eu não me engano, 3 a 4 listas que vocês têm que resolver. A lista 10 saiu agora. Essas questões, são, se eu não me engano, já são da lista 10. A primeira é do slide e as outras duas são da lista 10. Essa última que eu só mudei, era Q1 e Q2 eu coloquei x e y, mas vai dar o mesmo resultado, a mesma resolução, o mesmo resultado, só modifiquei as letras. Então, o que vocês vão ter, pessoal? Vocês vão fazer isso. Observar, tem 3 tipos de resolução apenas. A primeira resolução, que é a de CPO, volto a lembrar vocês, primeira resolução, que é a de CPO. A de CPO ela pode dar direto ou pode dar um sistema. Tá certo? A segunda resolução é a resolução bayesiana, quando você tem uma resolução por CPO que dá um valor com x e y, as primeiras derivadas, que você não consegue resolver com o sistema, ou tem mais de um ponto. Tem aí dois pares de coordenadas para você dizer se é máximo ou é de mínimo. Aí você faz uma bayesiana. E o último tipo de resolução é o Lagrangiano, que já é um tipo à parte. E não tem relação com a bayesiana nem com a CPO. Embora que você possa começar resolvendo por CPO, mas a resolução, assim, conceitualmente, não tem nada a ver. A Lagrangiana é resolução à parte. Resolução à parte. Então você vai fazer isso. Resolução à parte, você vai fazer isso. Pegar a função menos lambda, que multiplica a restrição orçamentária. Restrição orçamentária. Vocês vão ver muito isso em micro.
calcula a utilidade, menos o lambda, coloca dentro da restrição orçamentária. Você vai maximizar a utilidade do indivíduo que está sujeito a uma restrição orçamentária, ou seja, uma receita que está resumida. A receita está resumida, tá? Pouca. Eles vão fazer. Pessoal, que assistiram até aqui, muito obrigado. Essa semana vai sair o simulado. Sexta-feira eu vou publicar outro vídeo, que é a resolução do simulado. E segunda-feira, a partir das 3 horas, eu vou dar mais uma revisadazinha com vocês, para que no outro dia vocês possam fazer a prova. Muito obrigado por assistiram até aqui, pessoal. Ficou um vídeo bem longo. E peço perdão pelos problemas técnicos que foi cometido essa semana. Tá certo? Muito obrigado.